Fala galera, professor Otávio Carvalho aqui de novo para falar de estratégia de prova para você que vai fazer o Enem 2025. Na última semana eu trouxe para vocês a estratégia das bolinhas, que me fez gabaritar o Enem nos últimos 2 anos na prova de matemática e que te ajuda a fazer com que a TRI valorize mais a sua nota. Essa semana eu vou falar da estratégia de primeiro dia, uma estratégia que eu chamo de estratégia dos 3 tempos. Se você ainda não está fazendo simulados e provas antigas, já passou da hora, você precisa começar a fazer isso. O melhor simulado que existe é pegar provas antigas. Entra no site do INEP, coloca lá provas antigas Enem e começa a fazer as provas de 2017 até 2024. Porque aí você vai fazer provas com a mesma configuração atual, ou seja, no primeiro dia você tem ciências humanas, redação e linguagens e no segundo dia ciências da natureza e matemática. E no primeiro dia, é claro, a redação tem que ser a sua maior prioridade. Eu vou falar disso na semana que vem, mas as notas máximas de linguagens e humanas nunca passaram de 840 pontos. Enquanto na redação você pode tirar 1.000 pontos, pode tirar 960, 920, 880. Então, priorizar isso vai ser muito importante para a sua média. Por isso eu gosto de dividir a sua estratégia em 3 tempos da redação. Então, como no segundo dia a gente tem 5 horas e meia de prova, nós vamos posicionar a redação em 3 intervalos aqui dentro dessas 5 horas e meia. Tá prontinho aí? Pega a sua caneta aí, ou então dá um print, porque o celular é seu, né? Então, tira o print para você entender como funciona essa estratégia. Quando você recebe a prova do Enem no primeiro dia, você tem primeiro as 5 questões de língua estrangeira e na distribuição de prova você tem primeiro as 5 questões de inglês, depois as 5 de espanhol e depois as outras 40 questões de linguagens. Lembra que você só vai resolver 5 questões da língua estrangeira que você escolheu, né? Seja inglês ou espanhol. No meio da prova, no meio do caderno de questões, tem a proposta da redação, com os textos motivadores e a proposta do texto que você deve desenhar, que você deve escrever. E depois tem a prova de humanas, 45 questões. A primeira coisa que você vai fazer na hora que começar a prova, às 1h30 da tarde, em novembro desse mês, no primeiro domingo de prova, é abrir o seu Enem lá no meio da prova. Então você vai abrir bem no meio da prova e já vai conferir lá o tema da redação. E aí você vai ler os textos motivadores, vai entender qual é a proposta desse ano, qual é o tema proposto e vai ficar ali 10 a 15 minutos escrevendo tudo que você lembrar na contracapa da prova sobre aquele tema. Repertórios que você pode utilizar, citações filosóficas, situações, livros, filmes, séries, fatos históricos, tudo que você puder lembrar em relação a esse tema você vai fazer, mas você não começa a escrever seu texto agora. Primeiro você vai pensar, fazer um brainstorming, né? Ou um toró de ideias, uma tempestade de ideias, jogar isso no papel para que o seu cérebro comece a fazer sinapses e encontrar situações, repertórios que você pode formar dentro do seu texto. Beleza, então você ficou 15 minutos fazendo isso e aí você já vai começar a fazer seu texto? Ainda não. Então, eu falei que a estratégia dos 3 tempos, o primeiro tempo da redação é esse, é o brainstorming. Aí você vai começar pela prova de linguagens, vai fazer as questões de língua estrangeira, se você escolheu inglês ou espanhol, e vai fazer 10 questões de linguagens, de português. Então são 15 questões. Enquanto você está fazendo essas 15 questões, o seu cérebro está matutando ali o tema da redação, já pensando em estratégias, na estrutura de texto, nos repertórios que você vai utilizar. O que vai acontecer depois dessas 15 questões? O segundo tempo aqui da redação. Você começa a fazer seu texto. E aí é o seu rascunho, né? Importante que no rascunho você faça o texto todo, tá? Não deixa para fazer a conclusão na hora de passar limpo, não deixa para fazer alguma coisa na hora de passar limpo. O seu rascunho tem que ter todo o seu texto e como a gente está aí há algum tempo da prova ainda, é importante você medir quanto tempo você gasta para fazer seu texto, tá bom? Lembra que no dia o fiscal de prova vai marcar o tempo de 30 em 30 minutos. Então é importante você saber quando que você começa a fazer a prova. Geralmente se você ficou aquele tempo no brainstorming lá no começo e depois fez umas 15 questões de linguagens, você vai começar a escrever seu texto com 1 hora de prova ou um pouquinho antes disso. E aí, quanto tempo você gasta para fazer o texto? É importante você saber isso. Pode ser que alguns gastam 1h30, outros gastam um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas depois que você fizer o seu texto, você não vai passar ele a limpo ainda. Você vai voltar para a prova de linguagens e vai finalizar essa prova. Tem gente que nesse momento prefere ir para humanas
e fazer lá 15 a 20 questões de humanas. Fica a seu critério e vale a pena treinar isso para você ver o que vai funcionar melhor para você. Aí depois que você fizer, você volta para o seu terceiro tempo da redação, que é a hora de passar seu texto a limpo. Por que é importante não passar o texto a limpo logo depois que você escreveu? Porque quando você vai fazer a leitura logo após escrever, pode ser que você não enxergue ali algumas falhas ortográficas ou falta de acentuação ou falta de pontuação. Passou seu texto a limpo, show de bola, você volta para as questões remanescentes de linguagens e humanas e aí com certeza você vai ficar até o final da prova lutando com isso. Se hoje em dia você já faz seu texto logo de cara, experimenta utilizar essa estratégia dos 3 tempos, que o resultado que eu tenho com meus alunos e mentorados por todo o Brasil, geralmente, é de uma melhora na nota, tá? Como a gente ainda tem tempo para a prova, dá tempo para você treinar isso em vários simulados até o Enem e conseguir alcançar uma ótima nota no primeiro dia de prova. Se você gostou desse vídeo, comece a me seguir nas redes sociais. Eu tô lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, pronto para ajudar você a passar no Enem 2025. Pronto para ajudar você a passar no Enem.